Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos na nossa última aula, a última aula que encerra a unidade 12 da nossa disciplina de estágio simulado. Trabalhando então aqui, nós vamos ver que vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, porque nós vamos apenas trazer alguns principais pontos, a conceituação dessas últimas ações aqui da unidade 12, que fala sobre os procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. Nós já estudamos mandado de segurança, ação rescisória, que são ações bem mais utilizáveis na prática, e deixamos para o fim, então, ainda algumas ações que são relevantes, são muito expressivas para o meio processual, porém, elas não são ações tão corriqueiras no dia a dia de um advogado. Aí, claro, quem tiver uma atuação pontual, com sindicatos e tal, vai vivenciar mais frequentemente essas ações. Vamos lá, então. Primeira delas, dissídio coletivo. Dissídio coletivo, pessoal, então, é aquela demanda que visa o quê? Visa apaziguar um conflito que esteja ocorrendo entre as entidades representativas de classe. Nós vamos ter, então, o Sindicato dos Trabalhadores e dos Empregadores. Não está se conseguindo obter um acordo, pode-se dizer assim, um acordo extrajudicialmente, utiliza-se, então, desse instrumento processual, chamado, então, de dissídio coletivo, com o interesse aqui aí seria a ação de dissídio coletivo de trabalho com o objetivo de apaziguar, de tentar utilizar através do Poder Judiciário uma posição tão definitiva sobre alguma controvérsia. Tá bem? Pode-se dar, então, essa relação, quando ela ultrapassa a relação do individual e sim abrange a coletividade, nós vamos ter, então, a possibilidade de entrar de buscar, através do dissídio coletivo, essa apaziguação. Mas ele tem pode-se dizer que tem duas naturezas, natureza jurídica e natureza econômica. Havendo conflito de natureza jurídica, nós vamos estar diante de uma situação em que tem um conflito sobre a busca de melhores condições de trabalho, por exemplo, para os empregados. Aí pode haver um certo conflito, nós falamos que é natureza jurídica. Natureza econômica é quando busca uma melhoria de direitos, mas aqui com o viés também lá econômico, né? Não apenas algo no que tange a condições de trabalho, saúde, enfim. Aqui seria um viés mais econômico mesmo. A interpretação de normas jurídicas e tal, buscando essa questão mais patrimonial. Qual é a competência para o ajuizamento do dissídio coletivo? Vão ser de tribunais. Pode ser tanto do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, quando a abrangência daquela norma coletiva ultrapassa a jurisdição de um determinado TRT, de um determinado tribunal, ou quando ela se limita à competência à competência do território, por exemplo, os sindicatos aqui de um único estado, a competência para o julgamento do dissídio coletivo será do TRT. Eu destaco a observação ali que pode fugir da abrangência territorial, mas se nós estivermos falando lá do estado de São Paulo, que nós temos o TRT2 e o TRT15, a competência para julgar não vai ser do TST, e sim vai ser do TRT da segunda região. Ele abrange a competência quando tem algum conflito dentro do estado de São Paulo. Então, extrapola a abrangência da sua competência do TRT2, mas ele ainda assim vai ter competência para julgar. Tem prazo para ajuizamento do dissídio? Tem. Ou seja, as negociações começam muito antes. Mas, então, não tem acordo, não se chega num acordo no prazo, então, deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final da convenção que está vigente. Ou seja, antes de acabar a vigência da atual convenção, nós vamos ter que, então, ajuizar a ação de dissídio coletivo para tentar sanar a eventual discussão que esteja ocorrendo. Então, o prazo é de 60 dias que antecede o termo final. Se vale até 31 de dezembro do ano tal, eu tenho que ajuizar, então, até 60 dias antes disso. Ou melhor, dentro dos 60 dias antes do término. Certo? Condições da ação. Aqui tem algumas questões que não são tão compreensíveis, tão fácil. Mas nós vamos ver que ela aparentemente não é tão simples, mas ela é. 3 condições específicas. Então, além das condições da ação normal lá, nós temos que observar, aqui nós vamos ter 3 condições específicas. Autorização em Assembleia Geral, perfeito, então, as categorias de classe têm que ter autorizado o ajuizamento do dissídio.
daí tu vai juntar a ata, né, da aprovação. Negociação prévia frustrada, então, tentou-se a negociação, mas não obteve êxito. Então, há a tentativa prévia de resolução. E a última, ajuizamento de comum acordo. Esse é o ponto que, por vezes, poderia trazer controvérsias. Vamos lá, eu já vou falar sobre ele. Os sindicatos, então, uma observação que você faz, os sindicatos e as empresas, os empregadores e o sindicato dos empregados, não podem se recusar a negociar. Eles são obrigados à negociação. Caso um esteja se negando a negociar, deve ser comunicado, a outra parte deve comunicar às entidades competentes. Quem são? O Departamento Nacional do Trabalho ou ainda o próprio Ministério do Trabalho, certo? Deve-se dar ciência desse fato, para que eles sejam, então, compelidos, compulsoriamente chamados à negociação. E ainda, em relação a esse de comum acordo, a Emenda Constitucional 45, ela aponta essa necessidade, que deve ser de comum acordo para que haja a propositura do dissídio coletivo. Porém, o TST tem entendido que esse comum acordo ele é um pressuposto, porém, ele pode não ser exigido de pronto já. Então, eu posso demonstrar que não houve, a negociação foi frustrada e o comum acordo pode ser expresso posteriormente, então, pela outra parte, certo? Então, não precisa ter um comum acordo prévio para o ajuizamento. Quem tem legitimidade para o ajuizamento do dissídio coletivo? Os representantes de classe, então. Representantes, então, dos trabalhadores ou das empresas, certo? Então, quem tem legitimidade para a causa, então, são os sindicatos aqui do setor profissional e tal. A legitimidade processual será do sindicato, mas o sindicato deve estar registrado junto ao Ministério do Trabalho para ter essa comprovação, então, da capacidade processual. Para ser parte, ele deve ter no seu registro, então, devidamente homologado, certo? Se não existe sindicato representativo da categoria, pode ser feito pela federação, pela confederação. Então, não tem sindicato naquela região, a federação, a confederação pode assumir essa legitimidade também, certo? Lembrando que OAB, Conselho Regional da Medicina, Conselho Regional da Engenharia, Arquitetura, todos os conselhos de classe, eles não têm legitimidade para ajuizamento de dissídio. Quem faz isso são os sindicatos. O interesse da OAB, dos conselhos de classe é outro, é diferente dos sindicatos, que têm uma atuação diferenciada. O objeto deles aqui é garantir a efetividade do empregado, da pessoa, e não propriamente da profissão em si. Procedimento, então, instaurado o dissídio coletivo, vai ser por uma petição escrita, nós vamos respeitar lá os requisitos da petição inicial, lá do 319 do CPC, a mesma coisa, com a legitimidade dos sindicatos, então, né, essa diferença. E o dissídio coletivo, então, vai ser proposto sempre nos tribunais, no TRT ou TST. As empresas que não possuem um sindicato, elas poderão, então, atuar como parte no processo. Vamos ver o que é mais importante destacar aqui nessa ação, que é uma ação bem peculiar, como eu falei, mas que ela é importante se saber. Então, vai designar a qualificação das partes e os motivos do dissídio, ou seja, nós temos que apresentar qual é o motivo, por que está se instaurando, então, o dissídio. Em relação a custas, as custas não são pagas no início, mas elas são devidas. Em regra, as custas, então, são 2% do valor arbitrado na sentença, sendo no mínimo R$10,64. Depósito recursal não é exigido nessa ação, por previsão, então, na Lei 8.542, não tem previsão para depósito recursal. Pode ser realizado audiências, na verdade, normalmente é realizado audiências para se tentar um dissídio, né? Ele vai haver a designação de audiência para isso. Daí vai ter o contraditório, vai ser garantido. O contraditório aqui é amplo, por quê? Porque pode ser apresentado contestação, reconvenção e as exceções. Então, a reconvenção também pode ser apresentada no dissídio coletivo, tá bem? Pode haver instrução probatória? Sim, pode haver. Então, o tribunal pode ele mesmo proceder com a instrução ou intimar, ou melhor,
ou delegar para o juízo de primeiro grau para que ele proceda, então, quando tem a necessidade de oitiva de testemunhas, por exemplo, quem vai fazer isso vai ser lá a vara do trabalho. O tribunal designa que o juízo local, lá, a vara local, faça essa diligência e depois remeta os autos novamente para o tribunal. A sentença que é proferida na ação de dissídio coletivo é chamada de sentença normativa. O nome é sentença normativa, tá bem? Cabe recurso, como qualquer outra decisão, cabe embargos de declaração, se for caso de omissão, contradição, né? Obscuridade, e ainda cabe recurso ordinário, tá bem? Recurso ordinário no prazo de 8 dias, os embargos de declaração no prazo de 5, normal, prazo normal do recurso. Lá, a regra do recurso, nós vamos ter que seguir exatamente as mesmas do recurso ordinário, não muda nada, certo? E olha só, por fim, o provimento do recurso não importará na restituição dos salários ou vantagens pagas em execução de sentença normativa. O que é isso? Olha só, digamos que tenha sido a sentença normativa favorável ao reajuste salarial em tal percentual para os empregados. Digamos que a parte empregadora recorre. No recurso, o recurso é provido mandando não pagar aquele determinado percentual em um percentual menor. Então, digamos que tivesse uma diferença de percentual ali de 2% do reajuste. Essa diferença paga mais de 2%, ela não vai ser restituída. Salário é irrepetível, ou seja, não vai compensar nem restituir. O empregado não vai precisar devolver aquilo que ele recebeu a mais. Numa execução, então, provisória ali, que a execução tivesse acontecido nesse período em que o recurso estivesse aguardando julgamento, certo? Aí, na sequência ali, no material que eu vi para vocês, eu coloquei o modelo da ação de dissídio, mas a petição é basicamente igual. Nós vamos ter diferença da legitimidade e o objeto. O objeto nós vamos tratar aqui de normas coletivas. O que não está tendo acordo lá no dissídio e tal, certo? A próxima ação, essa aqui, eu diria que de todas as ações da aula de hoje, essa é a mais propícia que um advogado particular possa ter, exceto, obviamente, esses que atuam para sindicatos, que daí eles vão ter ali o dissídio, eles vão estar atuando, sim, frequentemente. Mas a ação de inquérito para apuração de falta grave é uma ação destinada para quê? Inquérito para apuração de falta grave, por mais que o nome tu possa sugerir que não se trate de uma ação, mas sim, se trata de uma ação. O objeto dela é o quê? É apurar a existência, a ocorrência de uma falta grave passível de demissão por justa causa que é praticada pelo empregado estável. Ou seja, o empregado é um empregado que tem a estabilidade dele no emprego e pratica uma falta grave. Aquelas faltas graves lá da CLT, lá do 485, enfim, que nós vamos ter lá as hipóteses. Lá nós vamos buscar, então, quais são as hipóteses de falta grave, certo? O que mais aqui, então? O cabimento. Cabimento é sempre que o empregador ele identifica que o empregado praticou uma falta grave, porém ele não pode exercer o seu direito de demissão por justa causa. Por quê? Porque o empregado ele exerce uma atividade, ele está abarcado por uma estabilidade, ou seja, ele não pode ser dispensado imotivadamente, apenas por justa causa. Porém, quando vai ser dispensado por justa causa, é preciso fazer essa instauração dessa ação, inquérito para apuração de falta grave, que busca, então, comprovar que, de fato, ele praticou uma falta grave, certo? No material de vocês, eu coloquei ali quais são os empregados que estariam abarcados por isso. A estabilidade decenal, dirigente sindical, empregado eleito a cargo diretivo da sociedade cooperativa, representante do conselho do curador do FGTS, Conselho Nacional da Previdência, Conselho Deliberativo de Entidades Fechadas da Previdência Complementar, empregados públicos estáveis. Olha só, o emprego público não é o servidor público, é aquele empregado público, participou de uma seleção pública. Para ele ser demitido, deve ser por meio dessa ação, inquérito para apuração de falta grave. É o empregado estável. Alguns autores defendem que mesmo o emprego público que não esteja indo no período probatório, deveria se apurar por meio do inquérito para apuração de falta grave para que houvesse a dispensa dele. Tá? Fica essa questão, tem essa discussão ainda. E membros de comissão de conciliação prévia. Certo? Qual é o prazo? O prazo, pode-se dizer que ele é imediato. Praticou a falta grave, não posso deixar passar, vou ter que tomar as medidas. Mas quando que acontece?
Praticou falta grave, o que faculta ao empregador fazer? Suspender o empregado. Praticou uma falta grave, ele vai suspender o empregado. A partir da suspensão do empregado, ele tem o prazo de 30 dias para o ingresso da ação de inquérito de apuração de falta grave. Então, 30 dias para promover o inquérito de apuração de falta grave, certo? Neste caso, o empregado vai ficar suspenso. Nesse período aí de afastamento, ele vai, até o ajuizamento da ação, vai ter que ser arcado com o pagamento de salário. Após o ajuizamento da ação, daí suspenderia-se também o pagamento de salário, tá bem? Então, suspendeu 30 dias para o ajuizamento da ação. Despesas processuais, não há previsão de dispensa processual para o ajuizamento da ação e no ajuizamento as custas serão pagas quando a interposição do recurso, certo? Ou ao final do processo. Procedimento. Então, identificado uma das faltas graves, eu vou lá, o empregado estável, eu vou promover então essa ação, apuração, inquérito para apuração de falta grave. Qual é o procedimento que nós vamos adotar? O mesmo procedimento de uma reclamatória trabalhista pelo rito ordinário. Aquilo que nós já estudamos lá no passado, vai retomar aqui. É o mesmo procedimento, vai ter audiência inicial, né, audiência de instrução, de prosseguimento, vai ter a possibilidade de apresentação de defesa, até audiência, tudo isso. A diferença é o quê? São alguns detalhes que diferenciam. Quais são eles? Número de testemunhas, no máximo de 6, então tem um número maior de testemunhas aqui. Número de até 6 para cada parte. E o que mais? Dependendo então, considerando a alegação da falta grave, o ônus da prova é do empregador. O empregador que deve comprovar a prática da falta grave. Certo? Quando o julgamento tenha sido favorável, então, ou seja, ele reconhece a falta grave, o que acontece? Considera-se demitido a demissão por justa causa desde a data da suspensão, retroage a data da suspensão. Então, ele suspende o empregado, tem 30 dias para ajuizar a ação. Ajuizou a ação, digamos, no 20º dia. Transcorreu lá todo o trâmite, chega ao final, reconhece que houve a prática de falta grave, paga-se, retroage a dispensa da data da suspensão. Aquela é a data que vai ser considerado para fins de rescisão contratual, certo? O que mais? Em caso o empregado continue trabalhando, o empregador não suspendeu, ajuizou a ação, retroage a data do fato, quando aconteceu, só que a diferença é daqui, a decisão judicial extingue o contrato na data do ajuizamento, retroage ao ajuizamento, porém, do ajuizamento para frente é como se fosse um outro contrato. Então, se não suspender o empregado, retroage até a data do ajuizamento da ação, encerra aquele contrato por justa causa. Daqui para frente entende-se que é um novo contrato. Certo? Por isso que na prática os empregadores suspendem o empregado. Suspendem para não criar um outro contrato, você não teria que fazer uma nova rescisão depois. Certo? Se for improcedente o inquérito, o que acontece? Bom, se ele está trabalhando, se não foi suspenso o contrato, segue normalmente. Continua trabalhando, segue o mesmo contrato. Caso tenha suspendido, o que acontece? O contrato ele vai continuar vigente, mas a diferença é que, desde a suspensão até o trânsito julgado da decisão do inquérito, vai ser devido todos os salários e vantagens devidas nesse período. Esse é o risco, porque o empregador daqui a pouco pode estar com um valor muito alto para pagar o empregado. Toda a diferença salarial e vantagens do período que ele ficou suspendido, que ficou com o contrato suspenso. Certo? A estrutura da peça, a mesma lá do procedimento ordinário. Nós vamos ter os mesmos requisitos do artigo 840, 319 do CPC, nós vamos ter que observar aqui, porque o trâmite é igual o trâmite da reclamatória trabalhista pelo rito ordinário. Tá bem? E por fim, botei no material de vocês um modelinho também ali para vocês apurarem depois. Por fim, as últimas duas ações, vou trazer do que se tratam, porque são ações bem mais pontuais. Ação anulatória de cláusula convencional. Neste caso, pessoal, olha só o que pode acontecer aqui. Pode ter sido celebrada uma convenção, porém com cláusulas não benéficas à pessoa, ao indivíduo, ao trabalhador.
Nesse caso, poderá então o Ministério Público do Trabalho promover ação anulatória de cláusula convencional. É uma hipótese aqui. Aí no material eu coloco algumas explicações para vocês e tal, que haja ofensa à liberdade individual, coletiva. Então, cabe ao ajuizamento então da ação anulatória de cláusula convencional, certo? A competência para o ajuizamento da ação anulatória é dos tribunais do trabalho e ainda pode se dar nas varas do trabalho quando for ação de pretensão individual para devolução de descontos efetuados. Quando for especificamente para devolução de descontos indevidos, uma demanda individualizada, aí vai ser na vara. Quando for a ação anulatória no âmbito geral, vai ser nos tribunais. Certo, pessoal? Aí eu trago mais algumas questões ali envolvendo essa ação, mas o que vocês têm que entender aqui? A ação anulatória de cláusula convencional foi homologada uma convenção, porém tem cláusulas que ferem algum direito de ordem pública ali, que daí cabe ao interessado, né? Em regra vai ser o Ministério Público que vai promover a ação anulatória. Tá bem? Não é cabível ação anulatória acumulada com a devolução de descontos indevidos. Nesse caso, nós vamos fazer a anulatória e depois promover a ação para buscar a restituição dos descontos indevidos. Certo? E, por fim, ação civil pública. Ação civil pública, neste caso aqui, nós vamos estar, então, diante de uma ação que ela vai estar regida pela Lei 7.347, de 85. Ela é uma ação própria, que tem o seu procedimento próprio, né, como vocês já devem ter estudado também lá, enfim, direito constitucional, direito civil. E a mesma, nós vamos reproduzir ela aqui também, ação civil pública. Na seara trabalhista, então, vai ser cabível em relação à responsabilidade por danos morais ou patrimoniais relativos ao ambiente de trabalho. Danos morais, materiais relativos ao ambiente de trabalho, certo? Se houve algum risco à coletividade, aqui a gente foge da esfera individual. Pode o indivíduo ser beneficiado? Pode ser atingido? Sim. Porém, ela tem que ter uma repercussão, então, de forma coletiva, de forma difusa aqui. Então, por exemplo, a ação pode ser ajuizada para obrigar o empregador a adequar o ambiente de trabalho às normas legais, por exemplo, como a retirada, redução de agentes prejudiciais à saúde do empregado, certo? A ação de ajuizamento, ação civil pública não é cabível para que envolva a pretensão que envolva tributos, FGTS, contribuição previdenciária, ela não é cabível nessas hipóteses aí. Certo? Quem tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública são aqueles mesmos entes lá, o Ministério Público, Defensoria, Administração Pública Direta e Indireta, associações e sindicatos. Os sindicatos desde que tenham a sua constituição há ou pelo menos um ano, certo? A decisão, então, da ação civil pública, em regra, tem efeito erga omnes, atinge todos os interessados, exceto quando for julgado improcedente por falta de provas, certo? Julgado improcedente por falta de provas não tem efeito erga omnes. Se a ação versar sobre direito coletivo, a coisa julgada será ultra partes, exceto na hipótese de improcedência por falta de provas. Sempre quando houver improcedência por falta de provas, ela não gera efeitos coletivos, efeitos para todos, certo? Os efeitos erga omnes. E um outro detalhe que eu destaco para vocês, a ação civil pública não induz litispendência em relação à ação individual. Então, o indivíduo pode propor uma ação individual buscando o seu direito, ela não induz litispendência. Porém, se ele quiser se beneficiar, olha só, então, para que ele haja se beneficie da ação civil, aliás, se beneficiar ele pode, mas o que ele pode fazer? Foi proposta a ação civil pública e ele tinha uma ação individual, ele vai pedir a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias após a ciência da ação civil pública. Eu quero, então, me beneficiar da ação civil pública, ajuizei a ação individual.
Tomo conhecimento da ação civil pública, eu peço a suspensão da ação individual no prazo de 30 dias após a ciência da ação civil pública. Com isso, eu conseguirei, então, me beneficiar também do resultado dessa ação civil pública. Quando for favorável, sempre o indivíduo, individualmente, eu posso me beneficiar. Quando não for favorável, se for por falta de provas, eu não vou ser atingido. Tá bem? Com isso, essas duas últimas eram mais pontual, só para vocês saberem o que é, até porque a ação civil pública você já conhece, a ação anulatória ela é uma ação bem específica, mas ela está ali o cabimento dela, quem é o legitimado para propor. Tá bem? Da aula de hoje, sem dúvida, eu destacaria o inquérito para apuração de falta grave e o dissídio coletivo lá, que são as principais aqui em relação a essas 4 que nós trabalhamos hoje. Tá bem, pessoal? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, encerramos o nosso conteúdo da nossa disciplina. Espero que as nossas aulas tenham sido boas, vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Tá bem? Estou à disposição, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Tá bem? Tchau, tchau. Até logo.